Atenção! A história contada é sensível e aborda temas como morte e suicídio, que podem ser desconfortáveis ou até perturbadores para algumas pessoas. Recomendamos cautela, especialmente se você for sensível a esses temas ou a relatos sobre fenômenos paranormais. Neste vídeo, acompanhamos uma investigação paranormal intensa em uma propriedade com uma história marcada por eventos trágicos e fenômenos inexplicáveis. À medida que o investigador narra sua experiência, ele descreve acontecimentos perturbadores, desde mudanças repentinas na temperatura até a presença de energias que parecem ameaçadoras. Além de investigar a possibilidade de aparições, ele analisa uma cadeira manchada que muitos acreditam conter vestígios do último morador, que tirou sua própria vida ali. Quando locais com um alto número de mortes surge também a pergunta se há uma presença sombria ou força negativa influenciando as pessoas que ali moram a tomarem decisões trágicas. Embora tenhamos curiosidade e entusiasmo ao investigar lugares assim, também sabemos que há mistérios intensos que essa casa guarda. Sentimos uma espécie de atração para vir até aqui, quase como se algo nos chamasse, e estamos determinados a explorar ao máximo suas respostas e mergulhar nas questões difíceis sobre os eventos inexplicáveis, incluindo os suicídios. Pessoalmente, sinto que preciso descobrir se há alguma energia obscura nesse lugar. Na última vez, saí profundamente impactado, como se tivesse enfrentado algo maligno, e só retornei depois de muita oração e preparo emocional. Brenda Johnson comprou esta casa há aproximadamente 8 anos. Assim que começaram a reforma, eventos estranhos começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, uma ferramenta voou da parede e feriu seu filho, e o piso parecia instável. Durante uma obra, encontraram um livro sobre comunicação com o mundo espiritual escondido entre as tábuas do chão. É possível que certas pessoas sejam atraídas para esses locais por forças além de sua compreensão, e acho que há energias que podem até influenciar alguém a comprar um imóvel. Mas ao entrar em lugares assim, sempre existe o risco de que você se depare com o inesperado. Esta casa, construída em 1890, está em uma área com forte presença histórica de culturas indígenas e da colonização francesa, onde muitas batalhas ocorreram. Objetos antigos como cerâmicas, pontas de flechas e outros artefatos são encontrados aqui frequentemente, e a região é cruzada por 2 grandes rios, o Vermilion e o Vabos, que eram importantes rotas para antigos moradores e caçadores. A história da casa inclui várias gerações, e como era comum antigamente, muitas pessoas viveram e morreram nela, o que pode explicar certas vibrações incomuns. Curiosamente, pelo menos 7 pessoas que viveram ou visitaram a casa tentaram tirar suas vidas de diferentes formas. Para mim, há algo que realmente influencia esses comportamentos. Talvez até mesmo uma força demoníaca cuja intenção é levar as pessoas ao desespero. Geralmente, quando tantas tragédias ocorrem em um mesmo lugar, isso indica a presença de algo sombrio que parece agarrado ao solo ou ao próprio ambiente. Há quem acredite que a casa possa abrigar espíritos presos, gerando uma sensação de tristeza e desespero profundo. A combinação de energias aqui parece criar uma atmosfera pesada, capaz de afetar qualquer um que se aproxime. Para mim, essa casa é mais do que um simples edifício. É um espaço que carrega consigo uma sombra antiga e complexa, onde forças inexplicáveis estão sempre à espreita. Algo se aproximou de mim de forma inquietante, e o rosto daquela figura estranha apareceu em uma parede. Atrás dela havia uma cruz, que parecia queimada, como se algo estivesse marcando seu território. Algumas pessoas acreditam que essa marca surgiu por ação de alguém que viveu aqui no passado. Mas Brenda, a dona da casa, conta que encontrou a cruz caída e derretida no chão, deixando apenas essa marca de aparência estranha, que muitos dizem ter um formato incomum. Diversas pessoas já relataram eventos inexplicáveis nessa sala, com fenômenos que sugerem a presença de um portal, um tipo de conexão para energias de outros lugares. E com um portal aberto, é comum que energias intensas possam passar por ele. Por isso,
Muitos acreditam que o melhor que podemos fazer é redirecionar essas energias para longe, para algum lugar a que realmente pertençam, na esperança de restaurar a paz ao ambiente. A ex-proprietária contou que uma senhora idosa, vizinha do local, compartilhou histórias inquietantes. Nos anos 40 ou 50, uma mulher com 2 filhos, uma menina pequena e um rapaz adolescente, morava aqui. Segundo rumores, a mulher havia perdido 3 maridos em circunstâncias misteriosas. Em um dado momento, sua filha desapareceu sem deixar rastros, e algum tempo depois, o filho foi encontrado sem vida na casa. Há quem diga que a menina pode ter sido vítima de algo grave, e o irmão, tomado pela culpa, pode ter tirado a própria vida. Estamos todos em busca de respostas e sentimos que este lugar está impregnado de histórias ocultas. Ao investigarmos, percebemos que há uma energia constante nos chamando para diferentes partes da casa, como se algo estivesse realmente presente ali. Para lidar com esse tipo de situação, é preciso estar espiritualmente preparado, com uma fé forte, pois qualquer vulnerabilidade pode ser explorada por essas forças. Entramos na casa com orações, pedindo proteção, pois sabemos que há energias que desafiam nossa compreensão. Seguimos nosso trabalho de investigação com cuidado e atenção, e aplicamos métodos que ajudam a obter respostas, mantendo a segurança de todos. É uma experiência intensa, com uma sensação de constante descoberta e respeito pela história e pelo mistério que envolvem cada canto desse lugar. A parte mais assustadora é como essas forças podem afetar você, e não só na noite em que você as enfrenta ou se envolve com elas. Essas presenças podem ficar por anos, e uma vez convidadas, podem se aproximar das sombras, tentando exercer uma influência maliciosa. Esse efeito é devastador. Traz sofrimento mental, sintomas físicos, pesadelos e insônia. Dependendo do espírito ou entidade, essa influência pode até empurrar alguém para o suicídio ou uma possessão completa. Após um encontro com essas forças, como em lugares como este, é essencial se proteger, pois essas entidades não se limitam ao tempo. O passado, o presente e o futuro para elas são a mesma coisa, podendo aguardar pacientemente o momento certo para agir. Relatos de Willow's Weep descrevem sensações de angústia, reações físicas intensas e a presença de energias obscuras. Algumas pessoas relatam que, ao investigar a casa, começaram bem, mas foram ficando cada vez mais ansiosas e vulneráveis ao longo da noite, sentindo-se sobrecarregadas pela escuridão e maldade presente. Outros sentiram dores e doenças inexplicáveis, como náuseas, dores de cabeça e pressões no peito. Para muitos, essa experiência foi a mais sombria de suas vidas. Uma energia pesada e quase tangível que os envolvia. Há histórias de pessoas sendo atacadas fisicamente, caindo de escadas ou sentindo-se empurradas por forças invisíveis. Outras testemunharam aparições de figuras sombrias, como a de um homem atravessando paredes, ou de uma garotinha vista por uma criança, que mais tarde revelou uma marca de mordida em seu rosto. Além dos relatos de encontros sobrenaturais, há uma lenda sobre um antigo morador que foi devorado por porcos após sofrer um ataque epiléptico. Dizem que sua presença ainda assombra o local, gerando um sentimento de desconforto e até medo em quem entra na propriedade. O investigador relatou que, ao entrar no porão, sentiu uma presença invisível o atacar, como se algo estivesse fisicamente tentando impedi-lo. Ele mesmo confessou que teve de lutar com toda a sua energia para escapar dessa força. Finalmente, com muito esforço, conseguiu sair do espaço e voltar para onde estava Brenda, a quem entregou um osso que havia encontrado no porão. Ele afirmou categoricamente que jamais entraria naquele porão novamente. Brenda, sem saber o que fazer, levou o osso a um médico local, que confirmou tratar-se de um osso de braço pertencente a uma criança humana. Esse achado intensificou ainda mais o clima sombrio e misterioso do local, que já era envolto em histórias de assombrações e energia pesada. Ao entrar no local, o investigador percebeu que o ambiente era totalmente diferente. O ar, o cheiro e a sensação de que algo sombrio pairava no ar. O espaço era dominado por tons escuros, criando uma atmosfera ainda mais densa e opressiva. Ele mencionou que a escuridão ali parecia ter uma presença tangível,
quase como uma entidade viva, e sentiu que a energia era carregada de um mal profundo e inquietante. Enquanto explorava o local, ele captou estranhos ruídos e viu formas se movendo, o que o fez suspeitar que estava sendo observado. Ele permaneceu ali por cerca de 2 horas, em constante estado de alerta. Em um momento, captou a imagem de uma figura não humana através de uma câmera especializada, reforçando a ideia de que algo sombrio residia naquela casa. Acredita-se que o terreno onde a casa foi construída possui uma energia negativa, talvez impregnada pelos eventos trágicos ocorridos ali. Ele teorizou que a casa absorve essa energia e que tragédias passadas deixam impressões residuais, perpetuando uma espécie de memória do mal que ali ocorreu. Além disso, ele notou que não apenas a energia residual das tragédias, mas também uma presença maligna ativa parecia tentar influenciar as pessoas que ali passavam, incitando comportamentos autodestrutivos. Essa investigação revelou-se uma experiência intensa e assustadora, deixando claro que o local abriga forças inexplicáveis que exercem uma pressão psicológica e emocional nos que ali adentram. Uma presença que ele sentiu como uma ameaça constante, observando-o e esperando o momento para agir. Estou trazendo um dispositivo chamado Gateway e gostaria que você tentasse usá-lo da melhor forma para se comunicar comigo. Não importa o que você tenha feito ou por que está aqui. O importante é que possamos interagir. Vamos começar, tudo bem? Vamos escurecer o ambiente. Eu tenho uma boa memória do que vimos aqui. Acho que estamos prontos a continuar. Notei que o chão parece afundar um pouco ali. Houve algo vindo à minha frente. Estou equipado para capturar qualquer manifestação. A iluminação parece estranha. Estamos na sala onde capturaram a figura da sombra completa. É como se tivéssemos entrado em um momento de energia intensa que agora começa a se estabilizar. Quando ativarmos o Gateway, ele não só irá atrair as presenças, mas também amplificar a energia. O dispositivo Gateway inverte todos os sinais antes de reproduzi-los pelo alto-falante, eliminando qualquer contaminação. Se ouvirmos uma palavra clara, saberemos que é uma mensagem ou resposta espiritual. Por favor, fale comigo. Sei que você está aqui. Sinto a sua presença. Concentre sua energia neste dispositivo que estou segurando. Sei que alguns de vocês aqui estão frustrados, outros presos, e há aqueles que estão tentando nos ajudar. Estamos aqui apenas para confirmação. Queremos saber se você está conosco. Estou aqui para ajudar. Diga-me como posso fazer isso. Convido você a se comunicar através do Gateway que permite a passagem. Senti algo na parte de trás da minha cabeça. Use o dispositivo. Eu consigo sentir alguma coisa no meu estômago. Se houver algo que você queira ou precise, estou aqui para ouvir. A energia está mudando. Vejo círculos estranhos na sala. Mantenham-se concentrados. Quem está aqui? Senti um cheiro de fumaça, como cigarro. Quantos espíritos estão presentes? Tive uma sensação estranha na cabeça. Talvez algo estivesse tentando nos proteger ou alertar. Vamos tentar o método Clover agora. É um método intenso, mas se algum espírito estiver com dificuldades, fale através do Gateway. Sinto essas manifestações de luz se movendo pelo ambiente. Por favor, expressam suas emoções. Diga de quem é esta casa. Vou escutar o que foi captado e em seguida sairei. Estarei orando por vocês. Vi um brilho intenso no chão. Estaremos em pensamento positivo por vocês. Não há nada visível aqui, mas algo está presente. Na minha experiência, esta casa tem uma energia única e desafiadora, considerada uma das mais sombrias da América. Fui investigador desde 1976 e estive em muitas casas. Esta, porém, me afetou de uma forma única. Após minha primeira visita, desenvolvi uma lesão na perna que nunca cicatrizou. Os médicos não conseguem explicar, mas acredito que tem relação direta com esta casa. Este local é o único que realmente me deixa desconfortável. Da última vez que estive aqui, precisei sair rapidamente. Algo parecia me atacar, quase me repelindo com uma sensação intensa. Não era exatamente medo, mas uma sensação de apreensão. Ao entrar neste lugar, nunca se sabe o que pode ocorrer, o que pode ser visto ou ouvido. E por vezes, surge a dúvida: será que sairemos daqui em segurança? Segundo Adam Bille, em 80% das investigações,
Os pesquisadores acabam precisando de cuidados posteriores, mesmo nos casos mais comuns. Esta casa tem uma história pesada. A terra tem uma ligação profunda com os nativos americanos. E este terreno fazia parte de um vasto pedaço de propriedade, maior do que vemos hoje. O primeiro proprietário mantinha porcos aqui. Certa vez, Jesse Sykes, o filho do proprietário, foi alimentar os porcos e, por algum motivo, acabou caindo no chiqueiro. Enquanto estava caído, os porcos começaram a devorá-lo, comendo dedos, mutilando partes de seu corpo e até os órgãos internos. Uma de suas filhas o encontrou nesse estado. Levaram-no para dentro da casa, onde ele morreu. Esse evento trágico deixou suas marcas no lugar. Somado a isso, a região já foi palco de batalhas, e os indígenas da tribo Kapu ocupavam áreas próximas, envolvendo-se em guerras. Tudo isso contribuiu para uma atmosfera carregada. A casa poderia ter sido construída sobre uma aldeia ou cemitério antigo, mas não temos detalhes sobre isso. A árvore de salgueiro do lugar, com suas raízes profundas, parece absorver as energias acumuladas. Essas raízes chegam ao solo carregado de histórias e talvez absorvam essa energia residual. Na sociedade atual, onde tudo é rapidamente descartável, não compreendemos a importância desses simbolismos, mas culturas antigas davam valor aos seus rituais e tradições, como a maçonaria, que pode ter influências aqui. Pretendia ficar mais 1 ou 2 horas, mas o ambiente está muito carregado para mim. É um risco que eu realmente não quero correr, especialmente sozinho. Algo aqui quer que eu saiba que pode machucar aqueles que escolher, e todos nós já sentimos essa energia em algum momento. Este lugar tem uma escuridão profunda, algo que pode afetar o espírito e até nossa saúde física e mental. Existem mistérios que não compreendemos, e esta propriedade é um deles. Depois de experienciar o que acontece aqui, é natural não querer voltar. Não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, mas sei o que senti e o que vivenciei. Sinceramente, vir para esta casa não é algo que me agrada. Pode ser um lugar perigoso e trazer consequências para a sua vida, família, saúde e até finanças. Se você vier aqui, certifique-se de estar protegido, tenha sua fé como escudo e deixe qualquer problema pessoal do lado de fora. Não traga energias negativas para dentro desta casa. Há uma antiga discussão sobre uma cadeira manchada de sangue, supostamente pertencente ao último morador que se suicidou aqui. Algumas pessoas acreditam que essa cadeira não é a original e que o sangue não é dele. Então, como investigador, uso um pouco de luminol para verificar se há sangue nas manchas. O luminol reage quimicamente com o sangue, emitindo um brilho fosforescente. Ao borrifar nas áreas suspeitas, espero que ele nos diga a verdade. Agora, ao aplicarmos o luminol, percebemos que ele não reage como esperado. Isso não significa necessariamente que não seja sangue, mas não há um brilho indicando a presença de sangue recente. Nossa próxima etapa será coletar uma amostra da cadeira e enviá-la a um laboratório para análise. Nos próximos meses, espero que tenhamos uma resposta definitiva. Ao final deste vídeo, fica claro que algumas questões podem jamais ter respostas definitivas. Entre ruídos inexplicáveis, sombras que parecem ter vida e uma história trágica impregnada no local, a investigação levanta mais dúvidas do que certezas. Será que o que foi captado pelos sensores é uma prova do sobrenatural? Ou estamos diante de forças que vão além do que a ciência e a lógica conseguem explicar? Enquanto o investigador se retira, deixando para trás a cadeira manchada e o ar pesado do lugar, o mistério persiste, desafiando quem assiste a decidir. Trata-se de lendas e coincidências? Ou será que há algo além, algo que nossos olhos e mentes não podem compreender? Afinal, em locais como este, onde o tempo parece parar e a energia do passado se agarra ao presente, será que há realmente uma separação entre o mundo dos vivos e o dos espíritos? Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta intrigante jornada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e comentar o que achou dessa história cheia de mistérios. Para acompanhar outros conteúdos sobre temas sobrenaturais, lugares assombrados e histórias fascinantes, inscreva-se no canal NewsWeb Doc e ative o sininho de notificações.
Assim você fica por dentro de todas as nossas novas investigações e documentários exclusivos. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.